Olá, bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Elisimara Lima, sou fisioterapeuta e trabalho com saúde da mulher e do homem. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse mês, né, que vem marcado aí pela prevenção do câncer de próstata, né? Então, o mês passado nós tivemos um mês marcado pela prevenção do câncer de mama, né, o Outubro Rosa. E esse mês a gente vem com o Novembro Azul aí marcado, né? Um mês que temos a campanha da prevenção do câncer de próstata. Então, hoje eu quero esclarecer alguns pontos para vocês importantes para que vocês sejam disseminadores de informação, né? Educadores e que disseminem as informações importantes aí pela sociedade, pelos seus parentes próximos, né? Então, o câncer de próstata hoje, na pesquisa do INCA de 2020, ele veio marcado aí com 65 mil novos casos de câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é o número 1 entre os homens e ele chega a atingir 29,2% das pessoas que têm câncer do sexo masculino. Tá bom? Então a gente tem aí um grande número de pessoas com câncer de próstata, né? Sendo diagnosticado com câncer de próstata no ano de 2020, né? Um ano aí marcado pela pandemia e que as pessoas esquecem aí de fazer outras prevenções, né? Então nós temos hoje 68 mil casos de câncer de próstata entre homens, marcado por 29% aí dos números representados pelo câncer na próstata. O que é a próstata, né? Então, a próstata é uma glândula masculina, só está presente nos homens. Ela fica logo abaixo da bexiga e na frente do reto, que é a porção final do intestino, né? A próstata, ela é perfurada medialmente no meio pela uretra, então a uretra ela passa no meio dessa próstata. A próstata ela é responsável pela produção de líquido seminal. O líquido seminal, ele contempla, né, o sêmen e ele tem a função de nutrir os espermatozoides, né? Então, a função da próstata é produzir esse líquido seminal, né, que vai se juntar com os espermatozoides e formar o sêmen. Então, esse líquido seminal, ele faz o quê? A nutrição dos espermatozoides. Tá certo? A próstata, ela é do tamanho de uma amêndoa, ela é bem pequena e a partir dos 30 anos, por estimulação hormonal, ela pode sofrer um pequeno crescimento ao longo da vida a partir dos 30 anos, tá? Então, a próstata, ela fica com essa função de produção do líquido seminal e ela produz uma proteína que é dosada a partir do exame de sangue de PSA, tá? Essa proteína ela é dosada então por esse hormônio, esse exame de sangue, e quando esses níveis dessa proteína estão muito altos no sangue, isso é um indicativo de doença da próstata, de doença maligna da próstata, tá? De câncer de próstata. Então a gente tem aí a próstata produzindo uma proteína específica, onde essa proteína ela consegue ser dosada a partir de um exame feito de sangue. Tá? Quais são os fatores de risco para uma pessoa acabar tendo câncer de próstata? A história familiar vai ser muito importante, então, parentes de primeiro grau, né? Pais, irmãos com histórico de câncer de próstata pode ser um indicativo, pode ser um fator de risco pela hereditariedade dessa doença. A obesidade ou o sobrepeso também é um fator de risco para o aparecimento de câncer de próstata. A gente tem aí hábitos alimentares, produtos industrializados, né? Acabam alterando o metabolismo corpóreo, estimulando, né, as nossas glândulas corpóreas. Então, a gente pode ter um maior risco de aparecimento de câncer de próstata. O uso de tabaco, né, de tabagismo ou de álcool de forma regular, é um fator de risco para o aparecimento de câncer de próstata também. O que a gente pode fazer para que a gente tenha uma próstata saudável, né? Para que a gente faça uma prevenção de doença da próstata? Em primeiro lugar, a partir dos 40 anos, procurar um urologista, né? E realizar os exames específicos da próstata, que são o exame de sangue, o PSA, né, para verificar a quantidade de proteína que essa próstata ela está produzindo, e níveis elevados dessa proteína pode indicar
uma doença da próstata. E o toque retal, né? O toque retal que é feito no consultório médico, pelo médico, ele é necessário para quê? Para que o médico ele consiga verificar as dimensões dessa próstata. Que tipo de dimensão de próstata? Então, a textura, se essa próstata ela tá enrijecida, né? Se o tecido tá normal, o tamanho dessa próstata, né? Então, o médico ele precisa fazer essa avaliação clínica para que o paciente ele descarte qualquer possibilidade de doença da próstata. Caso o médico ele ache um exame de PSA muito alto ou uma próstata durante o toque retal com alguma alteração, ele pode pedir a biópsia dessa próstata, né, onde ela é feita em laboratório, se retira um pedacinho desse tecido prostático e aí manda para o laboratório para verificar como que estão as células locais, né? Se essas células elas sofreram o que a gente chama de atipia, ou seja, elas cresceram de forma irregular, né? E não se caracterizam como as células que são formadoras da próstata, tá certo? Então, a melhor forma hoje é a prevenção. Todos os homens acima de 40 anos, procure o seu médico e solicite que ele faça uma avaliação da sua próstata, que ele peça o exame de sangue, para que você não corra riscos de desenvolver uma doença da próstata. Quais são os sinais e sintomas que uma pessoa pode sentir que são indicativos de alguma doença da próstata? Então, dificuldade de urinar, então dificuldade de iniciar a micção, né, de iniciar o jato urinário, tá? Presença de sangue ou de dor durante o ato de urinar, tá? Então, esses são dois indicativos muito importantes que a gente tem que estar atento para que a gente verifique o quão saudável está essa próstata, tá? É o que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, disseminem essas informações para que as pessoas se cuidem mais, para que as pessoas façam a prevenção do aparecimento aí de câncer de próstata, não só no Novembro Azul, que veio marcado com essa campanha, mas durante todo o ano. Então, homens acima de 40 anos, peçam para os seus médicos verificarem os exames relacionados à próstata, para que você não tenha nenhuma surpresa, para que você faça a prevenção do aparecimento de qualquer doença relacionada à próstata. É o que eu tinha para falar para vocês hoje. Tenham um bom dia, uma boa semana. Cuidem-se e disseminem essa informação. Um grande beijo, fica todo mundo com Deus.